Vamos estender as nossas mãos aqui ao altar. Nós já sabemos que o Senhor já soprou a palavra dele dentro do coração do apóstolo. Mas vamos pedir ao Senhor que venha derramar sobre a vida dele nessa noite uma unção dobrada do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai Todo-Poderoso, esse aqui, Senhor Jesus, o teu Filho, Senhor. Pai, que agora ele saia de cena, Senhor, mas que o Senhor venha, Pai, nessa noite, Pai, possui esse fogo. Oh, Senhor Jesus poderoso, que o Senhor venha tomar, Pai, a boca dele, que o Senhor venha tomar os lábios dele, Senhor, e que ele venha ser o porta-voz da tua palavra. Senhor, meu Deus e Pai, enquanto ele estiver aqui, Senhor, pregando a tua palavra, vai de encontro, Pai, aos filhos, à parentela, vai de encontro, Pai, aos netos, Senhor, vai de encontro ao trabalho, às finanças do teu filho, Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor diz que na tua palavra, quando nós fazemos para o Senhor, o Senhor tem cuidado dos nossos. Senhor, meu Deus poderoso, nessa noite, Senhor, derrama sobre a vida do teu filho, Senhor, uma unção dobrada do teu Espírito Santo, uma unção diferenciada, Pai, nessa noite. Senhor, corações entraram aqui nessa noite, sedento da tua palavra, porque somos carentes da tua palavra, sim, Senhor. Somos carentes, Senhor, da tua palavra. Fala conosco nessa noite, que seja uma palavra de correção, que seja uma palavra, Senhor Jesus, direcionada pelo Senhor aos nossos corações, e que o Senhor venha, Pai, nos guardar e nos cobrir com o teu manto santo. Pai, que amanhã possamos, Pai, no dia de hoje, possamos colocar em prática, Pai, a tua palavra, porque é a tua palavra que convence o homem do pecado, é a tua palavra que cura, é a tua palavra que liberta, Senhor. Ó Senhor Jesus, nessa noite, Pai, fala conosco, estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. Aleluia, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de Amém. Isaías 64, quem já achou? Isaías 64. Eu vou ler apenas um versículo, amém? Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Podemos fazer a leitura? Amém. Diz a palavra: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Pode tomar o seu lugar de assento. Glorifica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Amados e queridos irmãos, muitas das vezes nós não entendemos certas coisas em nossa vida, enquanto o de melhor nosso para Deus sempre vai ser um momento difícil. O seu melhor foi hoje, porque você expressou com sua alma, você expressou a fé, mas você demonstrou o sentimento da sua alma. E Deus, ele agrada disso.
Então nós temos que aprender que o nosso melhor vai ser no momento da nossa dificuldade. Se você pegar o livro de Atos Apóstolos e perceber aquela passagem no capítulo 16, quando a Bíblia vai falar Paulo e Silas desce a Macedônia, a gente percebe que naquele momento de Paulo e Silas naquela prisão foi um momento de dificuldade. Mas o interessante é que meia-noite Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a o de melhor deles foi na dor. A melhor oração, a melhor adoração foi na dor. Sabe o que eu entendo? Oséias disse que o povo perece porque lhe faltou o quê? Então nós entendemos algo aqui nessa noite. Mesmo na dor, nós temos que entender que Deus tem um propósito. Mesmo na perca, Deus tem um propósito. Mesmo na porta fechada, Deus tem um propósito. Mesmo na dificuldade, Deus tem um propósito. Talvez você não está entendendo o que você está passando, mas Ele manda te dizer que em tudo Ele tem um propósito. Deus, aleluia. Somos filhos de um só Pai. Pegou a visão? Estou falando da igreja, não é da sua casa. Porque em cada casa tem um pai carnal. Mas quando eu falo da igreja, é um pai só. Está pegando a visão? Só tem um que você pode clamar. Só tem um que você pode pedir. Só tem um que tem os olhos como chama de fogo. Só tem um que tem os cabelos brancos como a neve. Só tem um que tem promessa na igreja. Só tem um que derruba o inimigo de nossas almas. Só tem um que é o leão da tribo de Judá. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Quando eu li Isaías 64:4, eu estava sentado aqui. O interessante é que Deus usou o Alisson. Eu fiz um convite para Deus hoje. O senhor senta do lado de cá ou do lado de cá, mas eu vou ficar aqui. Mas eu preciso falar com você. Estava só eu e o Senhor. E eu comecei a falar com Deus. Você já viu aquela conversa de esposo e de esposa? E tem muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei, sabe? Você não conversa com a sua namorada? Você não conversa com a sua mãe, com o seu pai? Está na hora de conversar com Deus agora. Porque só pode haver uma ligação quando tem um relacionamento. Só pode ser salvo aquele que verdadeiramente entrega a sua vida a Jesus. Glória a Deus. E nessas conversas eu chorei, levantei, falei com Deus, voltei novamente. E Deus me deu esse versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então existe algo aqui para nós essa noite. E qual é o segredo? Como esperar em Deus?
como confiar e descansar no Senhor. Aí Deus me levou lá em Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Deus falava no meu coração: olha para o meu servo Abraão. Eu lhe fiz uma promessa, mas eu lhe pedi algo. O que Deus pediu? Saia da casa da sua parentela e vai para a terra que eu te mostro. O interessante é que quando nós pregamos a palavra, talvez é fácil, mas entender a decisão de Abraão em largar a casa, o pai, a família, deixar tudo para trás e somente confiar no que Deus estava falando com ele, é coisa de louco. É uma. E é aqui que nós vamos nos encontrar hoje. O seu pai é louco. Que isso, pastor? Que isso, apóstolo? Ele vai te pedir coisas que aos olhos terrenos se torna loucura, mas diante dele é perfeição. É porque nós entendemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí começa a rotina do mesmo, e nós vamos viver na rotina. Só que Deus não tem filho para a rotina. Deus tem filho para viver um novo todo amanhã. A igreja não foi chamada para viver rotina. A igreja foi chamada para viver um sobrenatural de Deus. O que eu aprendo com isso? Sempre Deus, Ele vai renovar, Ele vai fazer algo novo na nossa vida. Só que para isso, eu tenho que entender que na vida de Abraão, algo novo poderia acontecer, mas ele tinha que partir, deixar para trás. E talvez é aqui que nós encontramos as nossas dificuldades, porque o mundo nos atrai, a carne é favorável. Só que é o seguinte: os prazeres da carne condenam a nossa alma ao inferno. Agora, quando eu crucifico a minha carne, eu me santifico ao corpo poderoso leão da tribo de Judá. Deus, aleluia. Quando eu entendo que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, aí eu já sei quem que habita aqui é santo. Aí é diferente. O Senhor conseguiu tirar Abraão da casa da família através da paz. Isso aqui é para você entender o poder dessa palavra. Deus movimentou a vida de Abraão pelo poder da palavra. E pelo mesmo poder da palavra, Deus fez promessa também a Abraão. Sabe o que chama a minha atenção? É que Abraão tem uma esposa. E aos 90 anos, pela medicina, 45, talvez 40 já se passa isso, 45 por aí, mulher dificilmente ter filho, né? 40 costuma ter problema. Mas quando é serva de Deus, pode descansar, porque não vai ter problema. Quando é servo de Deus, pode descansar, porque Deus trabalha. Por que, pastor? Porque Sara está com 90. E é aqui que eu quero
te mostrar algo. Porque que Isaías está falando que desde a antiguidade, Isaías está tentando nos levar, missionário Rian, lá para o livro de Gênesis, para mostrar para nós aonde começou os princípios do Senhor sobre a igreja. Como que foi? Através de uma chamada, separando quem é e quem não é. Olha! Deus! Abraão, tu és teu. Sara, tu és minha. Só que aqui nós vamos entender algo. A igreja é isso aqui que você está vendo. E muitas das vezes tem alma ferida, coração ferido. Gente, muitas vezes quer abandonar tudo, quer parar. Tem muita gente estéril, já não consegue frutificar na caminhada. E Deus então chama Abraão, Diego. Só que há um problema. A Bíblia diz que a promessa que Deus fez a Abraão, que do ventre de Sara sairia uma criança. Mas Deus não fez a promessa. Ele fez a promessa. Sara 90 anos. Só que isso não foi da noite para o dia. Abraão ia para uma terra que Deus ia mostrar. Abraão vai caminhar. Abraão vai construir altar para Deus. Abraão vai passar numa cidade que estava tendo fogo. Mas em tudo, Deus estava cuidando de Abraão. E a promessa no ventre de Sara. Pega a visão. Você pode passar as suas limitações e dificuldades, mas se lembre que você está gerando uma promessa da parte de Deus. Essa luta, essa perseguição não pode arrancar a promessa que Deus tem ao meu e ao teu respeito. Pode vir 1000 do meu lado, 10.000 à direita, pode levantar o maior do inferno, mas Deus abate com a espada da justiça e diz: nele não, ele tem promessa. Algo chama a minha atenção. Algo chama a minha atenção. Pega outro. Algo chama a minha atenção. Porque Sara, ela é estéril. Glória a Deus. Obrigado. Sara é estéril. E para se cumprir a promessa, Pai de nações, era necessário a promessa gerar no estéril. Não parece loucura? Deus vai fazer gerar na estéril a promessa. Deus vai colocar no campo do impossível aquilo que você não pode fazer. Glória a Deus. Deus vai estender a mão nos céus e vai tocar aonde você não pode tocar. Aleluia. Deus está aqui nessa noite liberando essa palavra espiritual para a tua vida. Quem te viu hoje sentado aí vai ter que te contemplar e saber: foi Deus que tocou, foi Deus que fez, foi promessa de Deus. É Deus na minha vida, é Deus na minha casa, é Deus na minha família. Na tua vida, Aleluia. Deus cuida de ti. Aleluia, meu Deus. Pega a visão. Só Ele é a sabe. Quando olhamos para trás, nós passamos a perceber que há um Deus que está trabalhando. Por que ele está trabalhando?
Porque Abraão está esperando no Senhor. É diferente quando você espera em Deus. Sabe qual é o segredo? Quem espera em Deus nunca larga a mão do arado. Aleluia. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Olha. Não adianta ter cara de igreja de verdade. Quem espera em Deus tem compromisso. Quem espera em Deus não desiste. Quem espera em Deus não acredita de trabalho de umbanda, de quimbanda. Acredita no Todo-Poderoso. A poder do sangue de Jesus. Cai, demônio! Cai, demônio! Olha. Eu quero pregar a palavra para aqueles que nele esperam. Esse é o segredo. Esperar, irmão, não é cruzar o braço. A espera aqui é você pôr a mão no arado e fazer. Aleluia. Está criticando, mas você está fazendo. Está levantando, mas você está fazendo. Está falando mal de você, mas você está fazendo. Vai limpando o banco da igreja. Ajuda ali, ajuda de cá, não tem problema. Vai esperando, sabe por quê? Enquanto você se curva para limpar, ele coloca lá no trono e ele chamou hoje para Miguel, Gabriel, vem cá. Aleluia. Olha lá. Glória a Deus. Que diz o Senhor? Está esperando aqui. Ele não desistiu. Não importa quantos está com ele, importa que ele está confiando que eu vou fazer na vida dele. Importa é que quem espera não abandona o seu posto. Aleluia. Glória a Deus. Poderia ter muitos profetas para estar pregando a verdade para essa geração. Sabe o que está precisando? É de homens de Deus compromissados com a boca do pó e joelho no chão. Homens que verdadeiramente renunciaram uma vida para viver uma vida santa para Cristo. Está precisando de profeta que não tem compromisso com PIX, com conta bancária, mas profeta que tem compromisso com a verdade, com aqueles que chegam aqui e entregam o que Deus está mandando para a igreja, porque o lugar da igreja não é aqui, o lugar da igreja é lá. Glória a Deus. Não se iluda com esse campo. Tudo vai ser destruído. Tudo vai se acabar. Mas os salvos vão ser arrebatados nas nuvens. Quando vê no cavalo branco, na sua coxa escrita, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e o anjo tocando aos sons da trombeta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que espera o Senhor. Algo chama a minha atenção porque quando eu li esse texto, eu percebi que Sara vai gerar um filho pelo seu nome, Isaac. É claro que o outro vai escravo é Ismael, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre Isaac. E quando Sara gera Isaac, nós estamos falando de um milagre. Porque apóstolo, ela é estéril. Pela medicina, pelo homem, ao dedo. Mas para Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do imposto. Aleluia. Glória a Deus. E para quem que Deus prometeu a Abraão e a Sara? A quem não poderia fazer nada. Talvez essa situação está desse jeito. Você não pode fazer nada. Porque o negócio é com Deus. Aleluia.
Quem prometeu é fiel para cumprir. Eu quero deixar uma palavra para a igreja daquilo que Deus está me dando no altar. E Ele manda dizer dessa forma e dessa maneira: sou eu, o Senhor, que comecei a boa obra. Sou eu, Senhor, para aperfeiçoá-la. Não te preocupa se a obra está sendo provada. Eu provo quem eu amo. É no dia da provação que você vai crescer na perseverança. E essa perseverança vai te dar experiência. Esperança para você prosseguir e descansar no Senhor e saber: hoje eu tenho maturidade, hoje eu tenho experiência. Eu passei no mal de Jacob, mas olha a minha família. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Sara gera Isaac, a Bíblia diz que Isaac vai crescer. E no seu crescimento, Abraão está velho. E a Bíblia diz que Abraão vai chamar Eliezer, o mordomo da casa, e vai colocar a mão debaixo da coxa, porque naquela época o juramento era feito assim: coloca a sua mão debaixo da coxa e promete que você vai sair e buscar para Isaac, ao Isaac lá, uma mulher que não seja cananeia, mas que seja da minha parentela. Pegando a visão, Isaac. Eliezer vai fazer o que? 2 votos a Deus. O homem tem que andar na direção de Deus. Eliezer falou: não posso decepcionar o meu servo Abraão. A mesma coisa é nós filhos aqui, nós não podemos decepcionar o nosso pai. Eu tenho que fazer com excelência, porque não é para os meus da minha casa, é para o meu pai. É o meu pai que está no céu. É o meu pai que tem um governo. É o meu pai que tem um controle. É o meu pai que permite a minha família estar de pé. É o meu pai que dá saúde no momento da enfermidade. Glória a Deus. Você acha que é o seu dinheiro? Se ele não agir, ai de nós, irmão. Quem faz tudo é Deus. Nós somos só o cumprimento. É Ele que faz. O interessante é que quando Eliezer sai, ele vai encontrar uma donzela pelo nome Rebeca. A história muitos talvez você já conhece. Ele fez 2 juramentos e ali aquela donzela lhe ofereceu água e ele falou: um já se foi. Agora tem uns 10 camelos que estão aqui. Ela falou: posso te dar água aos teus camelos? Eliezer falou: esse é o segundo. Essa daí é a escolhida. Sabe qual é o mistério dentro da Bíblia? Isaac nunca viu Rebeca e Rebeca nunca viu Isaac. Mas Isaac e Rian é de oração. Isaac não se apegou no dinheiro do pai e nem na herança. Isaac ficou com a boca do pó e o joelho no chão. Se é para buscar para mim, tem que ser mulher de oração. O homem orou. Rebeca veio, casou com ela. Só que tem um problema. O mesmo problema que está em Rebeca estava na vida de Sara. Quem que veio para Isaac? Rebeca. Qual o problema? Estéril. O que seria na vida de Abraão? Por que isso? Porque Deus precisa se manifestar. Está pegando a visão? Pode ser dono de banco, pode ter televisão, pode ter país,
Importa é que Deus tem que se manifestar. Aleluia. Deus. Que Deus ouviu a oração de Isaac, ouviu. A mulher tem um problema. Ela não pode gerar. Como que pode? Se Deus falou que ia visitar até a última geração, tudo estava parando em Isaac. Porque Rebeca não pode. Mas a Bíblia está falando em Isaías que o Deus do que garantiu. Então ela está falando, volta para Abraão de novo. Aí eu volto para Abraão. O que aconteceu com Abraão? Sara deu luz a um filho. E cadê ele? Está ali, casou com Rebeca. Só que o problema de Rebeca é que ela não pode gerar. Aí você acha que a obra vai ficar parada? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto tiver Isaac e Rebeca, pode ter certeza que Deus vai tocar no ventre e vai fazer gerar. Vai fazer gerar. Mas a obra que está nesse lugar, debaixo de promessa, será para de nação. Glória a Deus. Quando Deus faz a obra, faz completa. Só que agora eles se casam. Deus faz a obra. Como? Isaac orou 20 anos para Rebeca gerar um filho. Você está orando uma semana e quer mudança em casa. Você está orando um mês e quer ver Deus operar um milagre na tua família. Ele orou foi 20 anos, irmão. A Bíblia diz aquele que espera Deus. O que eu falei que quer esperar? É não largar mão barata. Isaac não está largando mão barata. Passou um ano, não vou largar. Passou 2 anos, não vou. Passou 10. Passou 15 anos, não vou. Passou 19. Chegou no 20, Deus falou: para tudo. 20 anos de oração. Chegou o dia de eu fazer uma obra. Rebeca, recebe. Tá gerando aí, Deus tá gerando algo novo aí, tá gerando na tua vida algo novo hoje, tá gerando, gera, só pra quem quer, gera. Glória a Deus. Glória. Abraão, Isaac e agora quem que nasce? Jacó. Jacó ele trabalhou dentro da casa com a mãe. Só que o seu irmão Esaú queria matar a qualquer custo. E a situação da dificuldade colocou Jacó para o lado de fora da casa. Aprenda, nem sempre porque está de fora está esquecido ou abandonado. Aleluia. O mesmo Deus que prometeu aqui e segura aqui é o mesmo Deus que cumpre do lado de fora daquela porta. Glória a Deus. Não importa o lugar, importa é que você está debaixo de uma promessa. Jacó vai crescer. E com quem que Jacó vai casar? Com Raquel. Lia era sucessor. Mas quando ele casa com Raquel, a gente passa a perceber como Deus visita até a última geração. Deus também ele alinha o que precisa ser trabalhado na nossa geração. Não vai nessa que é maldição vai ficar o resto da vida. Não existe não.
Biblicamente, quando Deus chega, o negócio muda. A vida de Abraão, Isaac e Jacó teve mudança das mulheres. Quando você olha para Raquel, está o mesmo problema. Raquel não pode gerar. Mas a Bíblia está falando que Deus é Deus de quê? De Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia fala isso. Ele não fala assim, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Oh glória! Jacó é neto. Abraão era pai, mas agora virou avô. Olha isso. Aleluia! Meu Deus! Oh glória! Oh glória! Isaac é filho, mas agora se tornou pai. Meu Deus! O negócio vai crescer. Deus está falando: eu vou crescer, eu vou crescer a minha obra, eu vou multiplicar. Quem recebe, recebe. Quem pode dar a Deus, manda glória, porque Ele merece. Está difícil para todos nós. Falar que não está passando um vento aqui. Mas deixa eu te falar. A gente tem que espelhar aqui. Sabe a maior dificuldade da nossa geração? Eles não comem Bíblia. E aí fica perdido. Qualquer um que fala, qualquer uma doutrina que é dada, se recebe, e aí a gente sofre. É por isso que sempre Deus levanta liderança para ser liderados por Senhor e para liderar através da palavra. Deus falou para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Não olha nem para a esquerda nem para a direita. Sabe o que Deus está falando para Josué? Vai ter alguém que vai cochichar no seu ouvido de cá e alguém que vai cochichar no de lá. Mas o teu coração tem que ser o centro da minha palavra. O que não terminou em Moisés, Deus cumpriu em Josué. Mas a obra não para. Mas o sistema, ele é reto. Porque Deus está falando: ei, enquanto Josué, tu estiver na minha palavra, eu estarei contigo. E sabe qual é esse segredo? É quando você olha para Daniel, eu estou encerrando, que entra dentro da cova do leão, e gente do lado de fora esperando o fim de Daniel. O rei passou a noite inteira sem dormir. Já pensou como é que Deus está tirando o sono de alguém que quer ver você em pedaços? Nem dormindo está dormindo para saber que Deus é na vida daquele que ainda tem boca no pó e joelho no chão, boca no pó e joelho no chão. Daniel tem boca no pó e joelho no chão. Levantaram contra ele, colocaram na cova, passou a noite inteira. A Bíblia diz que o anjo do Senhor fechou a boca do Senhor. Não me pergunte de que jeito, porque a Bíblia não é. Mas o leão teve que ficar com a boca fechada dentro da cadeia. E o interessante é que Deus poderia livrar ele e o Adson da caverna,
Mas Deus permitiu ele entrar para dentro da arca. Pega a visão. A luta que você está passando, Deus pode permitir você chegar lá dentro da situação. Quando a porta fechar, você falou, para mim acabou, não tem mais jeito. É aí que você se engana. Teve jeito para ninguém. É porque tem coisa que Deus quer trabalhar pela madrugada e quer trabalhar em silêncio na sua vida. Ele permitiu a porta fechar para ele movimentar do lado de dentro da caverna. Aleluia. Porque a história que tinha daquela cova é que quem era colocado era morto. O Senhor falou, no meu servo hoje eu vou mudar essa história. Aleluia. Vai entrar um antigo que não vai morrer. Vai entrar um antigo leão que vai tocar. Vai